O crepúsculo tingia o céu de um púrpura melancólico, espalhando sombras longas e distorcidas sobre as lápides centenárias do cemitério. Elias, com a pá apoiada no ombro e o rosto marcado pelas intempéries e por uma tristeza antiga, observava o espetáculo diário com a indiferença de quem já viu demais. Coveiro por vocação ou destino, ele era uma figura solitária, um guardião silencioso de um reino de esquecidos. Seu ceticismo era uma armadura, forjada em anos de contato íntimo com a morte e a hipocrisia dos vivos. A rotina de Elias era uma canção fúnebre em si mesma, o ranger do portão ao amanhecer, o cheiro úmido da terra recém-revolvida, o silêncio pesado que só os mortos podiam manter. Cada enterro era um eco, um lembrete doloroso da sua própria perda, de um tempo em que risadas preenchiam sua pequena casa antes que o destino lhe roubasse a família. A melancolia era sua companheira constante, um véu cinzento sobre cada ato, cada pensamento. Ele vivia entre o passado e o presente, um fantasma entre fantasmas, no cemitério antigo e esquecido, que era seu único lar. Naquele dia, porém, a rotina foi quebrada por uma chegada incomum. Um cortejo sombrio, mas com um toque de opulência, adentrou os portões. Era o enterro de Sofia, uma jovem cuja vida fora ceifada cedo demais, em circunstâncias que os murmúrios da cidade classificavam como misteriosas. Elias, com sua usual discrição, observava a cena, notando o esplendor do caixão, o luto forçado de alguns, a dor genuína de outros. A família de Sofia, visivelmente abalada, tentava manter a compostura. A mãe chorava em soluços contidos, o pai parecia petrificado pela dor. Mas foi a figura de Ricardo, o ex-noivo da jovem, que capturou a atenção de Elias. Ricardo demonstrava um luto exagerado, gestos teatrais de desespero que pareciam fora de lugar, quase ensaiados. Seus olhos, no entanto, contavam outra história. Em um momento fugaz, quando ninguém mais parecia prestar atenção, Elias flagrou um olhar furtivo de Ricardo em direção à tumba recém-aberta. Um brilho estranho, seguido por um sorriso quase imperceptível, um lampejo de satisfação que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Elias sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Aquela expressão não era de luto, mas de triunfo. A cerimônia seguiu seu curso sombrio. O caixão foi baixado. A terra cobriu a madeira polida, e a lápide de mármore branco selou o destino de Sofia. Elias executou sua parte com a precisão mecânica de sempre, mas o olhar de Ricardo e aquele sorriso perturbador ficaram gravados em sua mente. Os enlutados partiram, deixando o cemitério envolto no silêncio da noite que se aproximava. Elias, como de costume, iniciou sua ronda noturna, verificando os portões, a segurança, a quietude dos mortos. O vento sussurrava entre as árvores, movendo as folhas secas em um lamento constante. Ao passar pela tumba recém-fechada de Sofia, uma brisa fria mais intensa do que o normal o envolveu. Ele parou, ouvindo. Um som fraco, quase inaudível, quebrou o silêncio sepulcral. Um som ritmado, abafado, vindo de debaixo da terra. Batidas, fracas, mas inconfundíveis, batidas vindas da tumba de Sofia. O coração de Elias deu um salto. Seu ceticismo, sua armadura, começou a trincar. Antes de continuarmos, que tal se inscrever no canal e nos dizer nos comentários de onde você está assistindo? As batidas, inicialmente hesitantes, tornaram-se mais fortes, mais urgentes. Não havia como confundir aquele som. Não era o vento, não era a imaginação de um homem cansado. Era algo vivo, desesperado, lutando para sair de um lugar onde só deveria haver silêncio e repouso eterno. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas, ao contrário de outras vezes, não era o medo paralisante, e sim uma estranha mistura de terror e uma curiosidade mórbida.
Seu coração, que há tanto tempo batia em ritmo monótono, agora martelava contra as costelas acelerado. Ele se aproximou da tumba de Sofia, os passos lentos, quase relutantes, como se cada movimento o levasse a um abismo desconhecido. A lápide branca, tão imponente e fria, parecia agora um monumento à crueldade. Os gemidos, antes abafados, começaram a se fazer ouvir, fracos, mas carregados de uma agonia inconfundível. Era um som que desmentia toda a sua experiência, todo o seu ceticismo. Os mortos não gemiam, não batiam. Uma parte dele, a parte pragmática e racional que sempre o guiara, gritava para que ele se afastasse, para que ignorasse o inexplicável. Mas outra parte, uma que ele havia suprimido por anos, a parte que ainda guardava uma centelha de humanidade e um senso de dever para com os que não podiam mais se defender, o impelia para a frente. E se não fosse um fantasma, mas algo muito mais terrível? E se a jovem Sofia, de alguma forma, estivesse viva? A ideia era absurda, grotesca, mas as batidas não mentiam. Com a lanterna em punho, Elias inspecionou a tumba. A terra, ainda solta e fresca, denunciava o enterro recente. Ele correu de volta à sua cabana, um pequeno refúgio escondido entre os túmulos mais antigos, um lugar que poucos conheciam ou se atreviam a visitar. Pegou a pá mais robusta, um pé de cabra e algumas ferramentas que usava para reparos. O peso do metal em suas mãos trazia uma estranha sensação de propósito. Ele não era apenas um coveiro. Naquela noite, ele se tornaria um resgatador, um profanador de sepulturas em nome da vida. O som do metal contra a pedra ecoou no silêncio da noite, um som violento que parecia profanar a paz do cemitério. Elias começou a cavar, a remover a terra que cobria a laje de pedra que selava o caixão. Cada pá de terra era um esforço físico e emocional, cada movimento uma batalha contra o tempo e contra o seu próprio medo. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se à poeira e à ansiedade que o consumia. As batidas e os gemidos se intensificavam, um coro desesperado que o impulsionava. Ele podia sentir a urgência, a fragilidade daquela vida que lutava para se libertar. Finalmente, a laje cedeu, revelando o caixão de madeira polida. Elias, com as mãos trêmulas, mas firmes, usou o pé de cabra para forçar a tampa. Um rangido agudo, um som de madeira se partindo, e então um silvo de ar e um cheiro de terra úmida e algo mais, algo adocicado e nauseante, que ele não conseguiu identificar. Lá dentro, deitada sobre o forro de seda, estava Sofia. Não era um fantasma, não era uma ilusão. Ela estava viva, pálida, com os olhos arregalados de terror e confusão, os lábios ressecados e os cabelos desalinhados. Havia escoriações em seus pulsos e um arranhão profundo em seu rosto, marcas da luta desesperada. Ela estava fraca, respirando com dificuldade, mas respirando. Seus movimentos eram lentos, descoordenados, como se estivesse sob o efeito de alguma substância. O pânico tomou conta de Sofia ao ver a luz da lanterna e o rosto sujo de Elias. Ela tentou gritar, mas apenas um chiado rouco saiu de sua garganta. Seus olhos, antes cheios de terror, agora mostravam uma mistura de medo e incompreensão. Onde ela estava? Por que estava ali? Quem era aquele homem que a olhava com uma expressão tão chocada quanto a dela? Elias estendeu a mão, o medo em seu próprio rosto, mas também uma determinação férrea. Calma. Ele sussurrou, sua voz rouca. Você está segura agora. Com cuidado, ele a ajudou a sair do caixão, tirando-a daquele pesadelo claustrofóbico. Sofia mal conseguia se manter em pé, suas pernas bambas, seu corpo tremendo. Ela caiu nos braços de Elias, um peso frágil e vulnerável. Ele a carregou, quase a arrastou, de volta para sua cabana.
O lugar era simples, rústico, mas quente e seguro. Era um refúgio secreto, seu próprio santuário dentro do cemitério. Ali, ele a deitou em sua cama improvisada, cobrindo-a com um cobertor surrado. Enquanto observava a jovem, ainda em choque, Elias sabia que a noite estava apenas começando. A verdade por trás daquele enterro, daquele milagre macabro, precisava ser desvendada. E ele, o coveiro cético que acabara de desenterrar uma vida, sentia que estava no centro de algo muito maior do que jamais poderia ter imaginado. Se você está gostando da atenção, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Aos poucos, a névoa que envolvia a mente de Sofia começou a dissipar-se. A segurança da cabana de Elias, o calor do chá que ele lhe oferecera e a presença calma e protetora do coveiro foram como âncoras, puxando-a de volta do abismo de confusão e terror. Seu corpo ainda tremia, mas a lucidez retornava em ondas, trazendo consigo memórias fragmentadas, depois mais claras, até que o quadro completo e horripilante se formou em sua mente. Com a voz embargada, Sofia começou a narrar a Elias uma história que parecia saída de um pesadelo. Falou de Ricardo, seu ex-noivo, cujos olhos, antes cheios de promessas de amor, agora se revelavam transbordantes de uma ganância fria e calculista. E Clara, sua própria irmã, em quem ela depositava a mais cega confiança, emergia como uma cúmplice fria e traiçoeira. Sofia detalhou como, dias antes do suposto velório, Ricardo a havia convidado para um jantar romântico, um jantar de reconciliação, ele dissera. Ela, ingênua e ainda apaixonada, aceitara, sem desconfiar da bebida que ele lhe ofereceu, dopada com um sedativo potente. A partir daí, as lembranças eram turvas, como sonhos ruins. Acordava em flashes, sentindo-se fraca, desorientada, com a cabeça latejando. Ouviu vozes. Reconheceu a de Ricardo e a de Clara, discutindo sobre a herança e o plano. As palavras eram como picadas de agulha, dolorosas e incompreensíveis em seu estado semiconsciente. Depois, a escuridão novamente. O próximo despertar foi no caixão, a sensação claustrofóbica do espaço apertado, o cheiro de madeira e terra, e o terror indizível de estar enterrada viva. O plano, ela compreendeu agora, era de uma crueldade assombrosa. Ricardo e Clara, afogados em dívidas de jogo e com um desejo insaciável pela fortuna que Sofia herdara de seus pais, haviam arquitetado sua morte. Conseguiram um atestado de óbito falso, provavelmente subornando algum médico inescrupuloso. O enterro simulado seria a etapa final, a garantia de que ninguém desconfiaria. Eles a queriam fora do caminho, não apenas morta, mas completamente apagada da existência, para que pudessem desfrutar de sua riqueza sem culpa ou questionamentos. A raiva borbulhava em Sofia, uma fúria ardente que substituía o medo. Raiva por ter sido traída pelas duas pessoas em quem mais confiava, raiva pela crueldade do plano, raiva por ter sido jogada em um túmulo como se fosse lixo. O desejo de vingança tomou conta dela, um fogo inextinguível que queimava em seus olhos, antes marejados de lágrimas. Eles vão pagar, ela sussurrou, a voz ainda fraca, mas carregada de uma determinação inabalável. Vão pagar por cada minuto que passei naquele caixão. Elias observava Sofia, sentindo o peso de sua dor e a intensidade de sua raiva. As palavras dela ecoaram em sua própria alma, tocando em feridas antigas, em perdas que nunca cicatrizaram completamente. Ele compreendia a sede de justiça, a necessidade de ver os culpados confrontados com seus atos. Ajudar Sofia não era apenas um dever, era uma chance de redenção para si mesmo, uma oportunidade de canalizar sua própria dor em algo significativo. Eu vou ajudar você, Elias disse, sua voz firme, sem hesitação. Não sei como, mas farei o que for preciso.
Sofia olhou para ele, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos. Aquele coveiro recluso que a salvara da escuridão era agora seu único aliado, seu único porto seguro. Juntos, eles eram uma dupla improvável, um coveiro e uma mulher ressuscitada, unidos por uma injustiça hedionda e um desejo comum de reparação. Naquela noite, enquanto o cemitério dormia sob o manto estrelado, Elias e Sofia começaram a formular um plano. As ideias surgiram hesitantes no início, depois ganharam força, tecendo uma teia de estratégias para expor Ricardo e Clara. Eles precisavam de provas irrefutáveis, algo que confirmasse a história de Sofia e desmascarasse a farsa. O cemitério, antes um lugar de morte e silêncio, tornava-se agora o berço de uma vingança calculada, um palco para a justiça emergir das sombras. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este. Com um plano rudimentar em mente, Elias e Sofia iniciaram sua investigação sigilosa. A tarefa não seria fácil. Caminhavam sobre um terreno minado de desconfiança e perigo, cientes de que Ricardo e Clara estariam alertas a qualquer sinal de que seu esquema pudesse ter falhado. O primeiro passo seria a casa de Sofia, o epicentro de sua vida passada e, possivelmente, o local onde as evidências da traição estariam escondidas. Sob o manto da noite, com Elias, usando seus conhecimentos sobre os caminhos menos movimentados e as sombras mais profundas do cemitério e arredores, eles se aproximaram da antiga residência de Sofia. A casa parecia um túmulo, escura e silenciosa, um eco gelado da vida vibrante que um dia a preenchera. Elias, com sua experiência em arrombamentos sutis e sem deixar rastros, uma habilidade adquirida em sua juventude rebelde, antes de encontrar seu lugar entre os mortos, abriu uma janela lateral. O silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo ranger ocasional do assoalho e pelo batimento acelerado dos corações dos dois. Eles se moveram como sombras, cada passo calculado, cada sussurro abafado. Sofia sentia uma onda de repulsa ao pisar novamente naquele lugar, que agora lhe parecia contaminado pela falsidade e pela crueldade. Cada objeto, cada fotografia, trazia à tona memórias de um passado que ela ingenuamente acreditava ser verdadeiro. A busca por documentos, cartas ou qualquer indício que pudesse incriminar Ricardo e Clara começou. Eles reviraram gavetas, olharam sob móveis, sentindo a tensão aumentar a cada minuto que passava. O risco de serem descobertos era constante. A sensação de que a qualquer momento alguém poderia entrar e pegá-los em flagrante pairava sobre eles como uma nuvem escura. Houve momentos de quase descoberta que fizeram o sangue gelar nas veias de Sofia. Um vizinho passeando com seu cachorro passou pela rua, forçando-os a se esconder rapidamente atrás das cortinas empoeiradas. O som de um carro parando na frente da casa por alguns instantes fez com que Elias empunhasse um velho castiçal, pronto para qualquer confronto, antes que o veículo seguisse em frente. Cada um desses sustos aumentava a tua adrenalina, mas também a determinação. Eles sabiam que estavam perto, que a verdade estava escondida em algum lugar daquelas paredes. A busca se estendeu por horas, com a frustração começando a se instalar. Parecia que Ricardo e Clara haviam sido meticulosos, removendo qualquer rastro óbvio. No entanto, Sofia, com sua memória aguçada e conhecimento íntimo da casa, lembrou-se de um esconderijo secreto que Clara usava desde a infância. Um painel falso no fundo de uma gaveta na escrivaninha de seu antigo quarto. Com um misto de esperança e apreensão, Elias forçou o painel, revelando um compartimento oculto. Lá dentro, para o alívio e a raiva de Sofia, estava um diário. Não era o diário de Sofia, mas o de Clara, com a caligrafia elegante e familiar da irmã. Ao folhear as páginas, Sofia e Elias descobriram anotações detalhadas do plano.
A data da sedação, a simulação do atestado de óbito, as discussões sobre como dividir a herança e até mesmo a satisfação cruel de Clara ao ver Sofia enterrada. A prova era irrefutável, mas ainda faltava algo mais concreto, algo que a polícia não pudesse ignorar. Continuando a vasculhar o compartimento, Elias encontrou um pequeno pendrive, escondido sob o diário. Com um laptop antigo que mantinha em sua cabana, uma relíquia tecnológica que ele usava para pesquisas esporádicas, eles inseriram o dispositivo. O conteúdo era um arquivo de áudio. Ao reproduzi-lo, as vozes de Ricardo e Clara preencheram o pequeno e silencioso cômodo, discutindo o plano em detalhes, com risadas sinistras e demonstrações explícitas de desprezo por Sofia. Era a evidência crucial, a gravação de áudio que desmascararia a farsa, a prova irrefutável da traição e da tentativa de assassinato. A voz de Ricardo, outrora sedutora, agora soava fria e calculista, enquanto a de Clara revelava um cinismo chocante. Sofia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de uma raiva contida e uma sede de justiça que agora tinha um caminho claro. Elias sentiu um aperto no peito, a confirmação do mal que os rodeava. Eles tinham o que precisavam. O jogo havia mudado. A história está esquentando. Inscreva-se para não perder o desfecho. Com as provas irrefutáveis em mãos, o diário de Clara e, mais importante, a gravação de áudio do complô, Elias e Sofia sentiram uma mistura de alívio e uma determinação gélida. A etapa seguinte seria o confronto final, e eles precisavam de um palco que ressoasse com a gravidade da situação. O cemitério, o mesmo local onde Sofia fora enterrada viva, parecia o cenário perfeito para a revelação. Seria um golpe simbólico, um lembrete do crime hediondo que Ricardo e Clara haviam tentado cometer. Elias, com sua mente estratégica e conhecimento do comportamento humano, arquitetou os detalhes. Eles precisavam atrair Ricardo e Clara para o cemitério, sem levantar suspeitas. A ideia foi simples, mas eficaz. Um convite para uma homenagem póstuma a Sofia. Usando o antigo telefone fixo da cabana de Elias, ele ligou para Ricardo, disfarçando a voz e apresentando-se como um antigo amigo de Sofia, profundamente abalado pela perda, sugerindo que uma pequena cerimônia privada no túmulo de Sofia seria um gesto adequado de despedida. Ricardo, sempre preocupado com as aparências e com a imagem de noivo enlutado, prontamente aceitou, e Clara, cúmplice em tudo, acompanharia. A tarde do dia marcado chegou, carregada de uma tensão quase palpável. O cemitério, geralmente um lugar de paz melancólica, parecia vibrar com uma energia contida. Elias havia preparado o terreno, posicionado um pequeno gravador de áudio discretamente perto da tumba de Sofia, para registrar cada palavra do confronto, caso as coisas tomassem um rumo inesperado. Ele e Sofia se esconderam entre as lápides mais antigas, observando a entrada principal. O coração de Sofia batia como um tambor de guerra, uma mistura de medo e uma fúria ardente. Pontualmente, um carro de luxo parou na entrada. Ricardo e Clara desceram, vestindo roupas escuras, com expressões de falsa tristeza em seus rostos. Ricardo carregava um pequeno buquê de lírios, flores que Sofia detestava, mas que ele sabia serem tradicionalmente associadas a funerais. Eles caminharam lentamente em direção à tumba de Sofia, suas silhuetas alongadas pelas últimas luzes do entardecer. Ricardo parecia arrogante, confiante de que seu plano havia sido perfeito. Clara, ao seu lado, exibia um sorriso quase imperceptível, uma satisfação macabra em seus olhos. Quando se aproximaram do túmulo, Elias deu o sinal. Sofia emergiu das sombras, sua figura esguia e pálida, parecendo quase etérea contra o crepúsculo. Ela usava um vestido simples, mas seu olhar era de aço.
Para Ricardo e Clara, a visão de Sofia foi como um golpe no estômago. O sorriso de Clara congelou e o buquê de lírios escorregou das mãos de Ricardo, caindo com um baque abafado na grama úmida. O choque em seus rostos era indisfarçável, uma mistura de terror e descrença. Eles a encaravam como se estivessem vendo um fantasma. Os olhos arregalados, a pele pálida. "Sofia?" Ricardo gaguejou, sua voz falhando. Isso não é possível." Clara recuou um passo, a mão sobre a boca, os olhos fixos na irmã morta. O pânico começou a se instalar em seus olhares. Sofia deu um passo à frente. Sua voz, embora baixa, carregada de uma autoridade que nunca haviam visto nela. "Surpresos em me ver, não é? Pensaram que eu estaria apodrecendo a 7 palmos de terra, não é, Ricardo? E você, minha querida irmã, Clara, deve estar desapontada por eu não ter morrido como planejaram." Elias então surgiu ao lado de Sofia, segurando o pequeno pendrive em sua mão, visível para ambos. "Temos algo que vocês talvez queiram ouvir", ele disse, sua voz grave e calma. "Uma pequena conversa íntima entre vocês dois, sobre como iriam dividir a herança de Sofia. Detalhes bastante gráficos." O rosto de Ricardo ficou lívido. Clara soltou um pequeno grito abafado. A máscara de falsidade e luto desmoronou completamente, revelando o medo e a culpa em seus olhos. A revelação das provas, ali, no cemitério, no local de seu crime, expunha a traição e a crueldade de seus atos de forma inegável. A justiça estava prestes a ser servida. O que você faria no lugar de Sofia? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. O terror tomou conta dos olhos de Ricardo e Clara. A negação inicial deu lugar a um desespero crescente. Ricardo, com a face contorcida, tentou avançar em direção a Sofia, num impulso desesperado para silenciá-la, para apagar a prova viva de seu crime. Mas Elias, com uma agilidade surpreendente para sua idade, interveio, colocando-se entre eles. Sua postura era firme, os olhos fixos nos conspiradores, exalando uma autoridade silenciosa que os fez hesitar. "Não se atrevam." A voz de Elias ressoou no silêncio pesado do cemitério. "O jogo acabou para vocês." Clara, percebendo que a situação havia fugido completamente do controle, virou-se e correu. O som de seus passos apressados ecoava entre as lápides, um clamor de pânico no ar. Ricardo, vendo a irmã fugir, hesitou por um segundo, os olhos selvagens, divididos entre o ódio por Sofia e o instinto de autopreservação. Ele optou pela fuga, seguindo Clara em disparada, atravessando as campas e os arbustos, numa tentativa desesperada de escapar daquele pesadelo que se materializara. Sofia, apesar da adrenalina, sentiu um arrepio de medo. A fuga deles, embora esperada, trazia um novo nível de perigo. Elias, no entanto, havia previsto essa reação. Enquanto Ricardo e Clara corriam desordenadamente pelo cemitério, ele sacou um celular simples do bolso. Não o antigo, mas um mais moderno, que ele mantinha escondido para emergências. Com alguns toques rápidos, ele discou um número. "É o Elias. Aconteceu. Eles estão tentando fugir. Perto do portão leste. Agora." A intervenção policial não tardou. Em questão de minutos, as sirenes cortaram o silêncio da noite, e faróis de viaturas iluminaram o cemitério, transformando as sombras em figuras nítidas e ameaçadoras. Ricardo e Clara, apanhados de surpresa pela rapidez da resposta, foram encurralados perto do muro leste, suas tentativas de escalar ou de se esconder frustradas pelos policiais que emergiam das sombras. A rendição foi patética. Ricardo, outrora tão arrogante e confiante, agora era um homem quebrado, suas justificativas balbuciadas e incoerentes, desmoronando diante da frieza dos oficiais e da presença inegável de Sofia. Clara, por sua vez, chorava histericamente, suas lágrimas de desespero se misturando à lama em seu rosto, tentando negar o óbvio.
mas o diário e, principalmente, a gravação de áudio já haviam selado o destino deles. Elias entregou o pendrive e o diário aos policiais, explicando a trama com uma clareza e objetividade que impressionaram a todos. Sofia, observando tudo à distância, sentiu um nó se desfazer em seu peito. A justiça, tão almejada, estava sendo servida. A imagem de Ricardo e Clara sendo algemados e levados para as viaturas, com as luzes azuis e vermelhas piscando no fundo, não lhe trouxe alegria, mas sim uma profunda sensação de alívio. O pesadelo havia terminado e ela estava livre. Livre da traição, da ganância e da sombra da morte que a havia perseguido. A partida dos carros de polícia trouxe um silêncio diferente ao cemitério. Um silêncio de paz e de dever cumprido. Elias, ao lado de Sofia, observava o horizonte, as primeiras luzes da madrugada começando a pintar o céu. Sua redenção era palpável. Ele havia encontrado um propósito além de sua rotina monótona, um propósito que o ajudou a superar parte de sua própria dor. Ao ajudar Sofia, ele havia, de certa forma, resgatado a si mesmo. A dor da perda de sua própria família não desapareceria, mas agora ela era acompanhada por uma nova esperança, uma nova razão para seguir em frente. Ele sentiu um leve toque em seu braço. Sofia, os olhos marejados de gratidão, sorriu para ele. "Obrigada, Elias." Ela sussurrou, a voz embargada. "Você me salvou." Elias apenas acenou com a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O cemitério, que antes representava apenas o fim, agora também significava um novo começo. Se você ama histórias de superação, este é o canal certo. Inscreva-se agora. As consequências para Ricardo e Clara foram severas, mas justas. O julgamento, rápido e contundente, não deixou margem para dúvidas. O diário de Clara, detalhando o plano macabro, e a gravação de áudio, onde suas vozes se misturavam em um banquete de ganância e traição, foram provas irrefutáveis. Eles foram condenados, perdendo não apenas a liberdade, mas também a dignidade e qualquer resquício de herança que pudessem ter almejado. A queda foi vertiginosa, de aspirantes a milionários a reclusos, com suas vidas arruinadas pelas próprias escolhas. Sofia, por sua vez, iniciou sua jornada de recuperação. Não foi fácil. O trauma de ter sido enterrada viva, a dor da traição daqueles em quem confiava, deixou cicatrizes profundas. No entanto, com a ajuda inestimável de Elias, ela começou a reconstruir sua vida. Ele era um pilar de força, um amigo leal e um confidente silencioso. Sua casa no cemitério, outrora um lugar de refúgio e mistério, tornou-se um símbolo de segurança e renovação para Sofia. Lá, ela encontrou a calma necessária para processar tudo o que havia acontecido, longe do burburinho e dos olhares curiosos do mundo exterior. O vínculo entre Sofia e Elias, forjado na escuridão e na adversidade, transcendeu os limites de uma simples amizade. Era uma conexão profunda, alicerçada na gratidão mútua e no respeito. Elias, que havia vivido tanto tempo em sua própria bolha de luto e ceticismo, redescobriu a capacidade de se importar, de rir e de sentir a companhia de outra pessoa. Sofia trouxe luz para sua existência, e ele, por sua vez, a ajudou a emergir das sombras de sua própria tragédia. Elias encontrou uma nova paz e um significado renovado em seu trabalho. Ele não era mais apenas o coveiro solitário, o guardião silencioso dos mortos. Ele se tornou um guardião da verdade, um protetor dos vulneráveis, um elo entre a vida e a morte que agora parecia ter um propósito maior. O cemitério, antes um lembrete constante de sua própria perda, transformou-se em um palco para a justiça, um lugar onde a escuridão cedia lugar à esperança. Ele continuava a cuidar dos túmulos com o mesmo zelo, mas agora, com um coração mais leve, sabendo que seu trabalho poderia,
de maneiras inesperadas, trazer à tona a verdade e a redenção. A mensagem final que a história de Sofia e Elias ecoava era a de esperança, de superação e da importância inabalável da verdade e da justiça. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando a traição parecia ter vencido, a luz da verdade sempre encontra um caminho para emergir. A vida, mesmo após as maiores adversidades, oferece a chance de um novo começo, de um renascimento. Um dia, em um gesto simbólico e profundamente catártico, Sofia visitou sua própria tumba. Não era mais um lugar de horror, mas um lembrete silencioso de sua ressurreição. A lápide, que um dia marcou seu fim prematuro, agora representava o início de sua nova vida, mais forte, mais sábia e mais resiliente. Ao lado de Elias, ela colocou um buquê de flores frescas sobre a terra, um tributo não à sua morte, mas à sua vida renovada. O vento sussurrava entre as árvores, levando consigo as últimas sombras do passado e acolhendo a promessa de um novo amanhecer. Gostou da história? Temos muitas outras esperando por você. Inscreva-se e ative o sininho para não perder.